pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal. Várias pessoas me perguntaram se não seria possível realizar aqui no Brasil um daqueles eventos que eu mostrei para vocês, com roupa de época, com música, com dança, ou seja, um daqueles bailes do século XIX aqui no Brasil. É claro que é possível, só que antes, deixa eu esclarecer algumas coisas daqui. Vamos começar pelo ponto 1. Como são os bailes históricos e demais eventos históricos que acontecem pelo mundo afora? Eu vou dar aqui alguns exemplos de coisas que eu vi pessoalmente na Europa e outras que eu escuto falar ou vejo acontecer pela internet nos Estados Unidos. E a gente vai fazer uma comparação com as coisas que já existem no Brasil e outras coisas mais que podem vir a existir. Vamos lá? De maneira geral, todos esses eventos em que as pessoas estão vestidas com trajes de época, eles são ou mais ou menos elaborados. Todos eles podem ser enquadrados em 3 tipos de categoria que eu vou tentar explicar aqui para vocês agora. O primeiro deles é o revivalismo histórico. O segundo é o Living History. Living History é traduzido no Brasil e também em Portugal como história viva. Tem gente que traduz como história ao vivo, mas para mim a melhor definição seria de simulação histórica, né? Porque é impossível a gente fazer uma história ao vivo, porque não existe ainda um portal do tempo, né? Igual nesses desenhos animados em que a gente consegue, sabe quando você passa a mãozinha assim, tá do outro lado? Então, a gente faz uma simulação, né? A gente pesquisa bastante, tenta ser o mais historicamente correto possível, né? Mas a impressão que a gente passa para vocês é de que vocês voltaram ao passado, mas quem está encabeçando o evento tem que ter em mente que o que ele faz, né, é uma simulação histórica. E o terceiro é o Historical Reenactment. O que seria isso? Seria uma reencenação histórica. Alguns chamam de reconstituição histórica. Então vamos tentar definir aí melhor, que eu só falei por alto o nome de cada um deles, mas vamos tentar definir melhor o que seria cada um deles. Vamos começar pelo mais simples de todos, que é o revivalismo histórico. Esse é o que eu posso dizer para vocês, que é o que já vem ocorrendo no Brasil. Já tem algumas coisas de revivalismo histórico no Brasil. E como eu falei para vocês, esses eventos, eles podem ser ou mais ou menos elaborados. E quando a gente está falando de revivalismo histórico, a gente está justamente no plano daqueles que são menos elaborados. Ele costuma ser considerado como um resgate parcial, inclusive, uma coisa que eu não gosto, idealizado do passado. Por exemplo, uma coisa que já ocorre tanto em São Paulo quanto em Curitiba parece que também ocorre, e talvez ocorra em outras cidades do Brasil, eu que não sei, é, por exemplo, o piquenique vitoriano. Primeiro, ali há um interesse estético pelas roupas de séculos passados. No caso, como o nome do piquenique é vitoriano, é pelo período, né, em que a Rainha Vitória foi rainha da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, do Reino Unido. Essa ideia do revivalismo histórico é uma ideia de você tentar chegar, você escolhe um aspecto, no caso do aspecto seria, por exemplo, a roupa, né? Você gostaria que todo mundo estivesse com aquela roupa naquele piquenique, então você tenta pesquisar ao máximo e tenta reproduzir da melhor maneira possível as roupas daquele período, mais historicamente correto possível. Que não é uma festa fantasia. Por que não é uma festa fantasia? Porque a festa fantasia é uma coisa que você pega referências pelo alto, sabe? Uma coisa assim que não tem a acuracidade do historicamente correto. Você não tenta buscar exatamente como era a roupa daquele período. Você pega uma roupa que pareça com o período histórico que você queira fazer na sua festa fantasia e vai mais ou menos daquele jeito. Vai e dane-se. No caso de um revivalismo histórico, você tenta ir mais direto ao ponto, exatamente como era aquela roupa. Mas é só isso. São só as pessoas com roupa conversando, mostrando a roupa, dizendo como é que fez, talvez tirando algumas dúvidas, né? Comendo um bolo, tomando um suco, tomando um café. Porque além daquelas roupas que o pessoal está usando, não existe, por exemplo, uma palestra sobre algum determinado assunto daquele período. Não existe nenhuma dança
propriamente dançada, pesquisada para ver como é que era e dançada propriamente da forma. Não existe nenhum workshop para te mostrar como é que faz alguma coisa, né? Não existe nenhum curso, nenhuma aula. Não existe nenhuma demonstração, às vezes não é aula, você não quer ensinar, né? Não é um workshop, mas não existe nem mesmo uma demonstração de alguma coisa, de alguma atividade, como é que se fazia um vaso de cerâmica, como é que se fazia um tecido naquela época, como é que se cortava um tecido, whatever, o que vocês decidirem, como é que se fazia uma comida naquele período. Não existe nenhuma reencenação de algum evento histórico, tá certo? Ninguém ali tá representando um personagem, nada do tipo. É só um bando de gente com roupa de época, comendo e bebendo num piquenique. É isso, batendo foto, é isso. Como vocês podem reparar, o revivalismo histórico, ele tá dentro do âmbito do entretenimento. Aquilo dali é uma festinha sua com teus parça, com teus amigos, com teus colegas, tá certo? Você com as roupinhas, o público não participa, aquilo dali é um evento fechado. No máximo as pessoas quando vão passando no jardim, sei lá, o Ibirapuera, digamos. Tá fazendo lá no Ibirapuera. No máximo as pessoas que estão fazendo Cooper ali, passeando com o cachorro, acham muito legal ver, né, as roupas que vocês estão usando, batem foto, pedem para tirar foto com você e tá, é isso, acabou. Já o Living History, ou História ao Vivo, né, ou História Viva, e o melhor, a simulação histórica, que eu gosto mais, não é só entretenimento. O Living History tem também a parte educacional, e é isso que me interessa, é por isso que eu sou super fã do Living History. Mas é claro que eu não desgosto do revivalismo histórico, até porque dentro do Living History você tem muito do revivalismo histórico. É quase como se fosse, gente, como eu falei para vocês, uma gradação entre esses três que eu falei, uma gradação de elaboração de evento. O Living History é quando um grupo faz uso de ferramentas históricas para tentar passar algum conhecimento para o público. Esse público pode ser tanto de observadores como, melhor ainda, de participantes. Eu gosto quando tem participantes. E que ferramentas históricas são essas? Por exemplo, o uso de trajes de época, né? Quando os membros do grupo estão usando roupas de um determinado período histórico que eles escolheram. E por vezes não são só as roupas, mas são também outros utensílios ou coisas que as pessoas usavam naquele período. Pode ter uma carruagem, a depender do período histórico, pode ter um Ford de 1910, né? Um carro antigo, pode ter uma daquelas bicicletas que tinha uma roda enorme e uma rodinha pequena, seja lá o que for. Tá? De ferramenta histórica que você venha usar para poder criar no seu público, tanto o observador ou o participante, essa ideia de volta ao passado. Então seria, gente, uma espécie de evento educacional participativo, imersivo. A gente vai ver aqui. Ó, Daniel, essa daí é uma réplica do Gutenberg, da máquina que ele criou. Como você chamar? Uma prensa. Ó, olha. Aqui, fazendo. Imagina imprimir o livro todo assim. É, imagina. Essa menina tá olhando mesmo. Olha, filho. Agora vai começar, ó. You can try to do it. Vai lá. Very good. Let's see. Oh, This is good. Olha, filho, que bonito que ficou. that's for you. É. Olha só, ele tá derretendo. Tá derretendo, vai pingar e depois você vai colocar o selo, É. que é um carimbo. É. Você gosta, filho? Olha lá, filho. Press hard, que ele disse.
Com a mão esquerda é sempre mais difícil. That's okay? Good. I think so. Yes. It says on 1000 years of Blake Castle. Bonito. Tcharam! Tcharam! Por causa disso, é uma ferramenta educacional muito utilizada mundo afora em museus, como parte da educação museal. Eu não sei se vocês conhecem um pouco de educação museal, né? Mas uma das coisas que já está plenamente acordado é que a educação museal ela não pode ser igual à educação formal que acontece nas escolas. Uma coisa é o currículo escolar, aquela matéria que os professores têm que dar dentro de sala de aula. A educação museal, se ela for repetir isso que já ocorre na escola, vai ficar chato. A educação museal, ela tem que ser complementar. Ou seja, se existe uma educação formal, a educação museal, ou seja, aquela que ocorre dentro dos museus, ela tem que ser uma educação informal. E quando a gente fala de educação informal, não é para menosprezar o tipo de atividade educativa que acontece dentro dos museus de maneira nenhuma. Eu, inclusive, gosto mais da educação informal do que da formal. Porque ela te permite, a informal, ela te permite mais voos. Você pode fazer coisas mais interessantes. Só que realmente tem que botar a cachola para funcionar, né? E tem que ser criativo. Por causa disso, desde o final do século XIX, olha só, final do século XIX, já existem, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, alguns museus que eram considerados museus educativos, né? Ou seja, que seriam museus de living history. E o que eu queria mostrar para vocês da diferença é a seguinte: um museu tradicional, de museologia tradicional, ele costuma guardar ali dentro peças históricas. Quando eu falo peças históricas, é que seu acervo, de fato, é histórico. As peças são originais. É a caneta com que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Um moinho de madeira que foi usado, de fato, numa fazenda, né, de cana-de-açúcar, num engenho de cana-de-açúcar no Nordeste brasileiro. Então são peças, artefatos, que de fato são históricos, de fato eles são originais. Esse seria um museu do tipo tradicional, que guarda as peças originais. E isso dá um trabalho desgraçado, que você precisa ter muitos museólogos ali dentro, né? Primeiro para fazer uma conservação preventiva do material. E nesse sentido, conservação preventiva é que você não deixe que o material se deteriore, né, e acabe em pouco tempo. Nesse sentido, você tem que ter gente que sabe mexer com madeira, para que essa madeira da forca do Tiradentes não fique cheia de cupim e acabe logo e destrua todo o resto do museu. Você tem que ter gente que saiba fazer conservação de tecido, para que o tal vestido da princesa Isabel que ela assinou a Lei Áurea também não vá embora rápido, né? Você tem que ter gente que saiba fazer conservação de papel, para que todos os documentos históricos que você tem ali dentro também não vão embora rápido. Além disso tudo, toda essa conservação preventiva, e o que também consiste na forma de como limpar isso tudo, né? Como limpar cada um desses materiais e como guardar cada um desses materiais. E qual é o tipo de luz, a incidência de luz que pode ter, e qual é o tipo de umidade que pode ter no ambiente, pode ser mais úmido ou menos úmido. Como se transporta cada um desses materiais. Então, como vocês podem ver, a museologia tradicional, ela já tem um trabalho do caramba, bastante trabalho. E como se não bastasse, eles também precisam pesquisar aquilo tudo que tem ali dentro para eles poderem passar a informação certa para vocês, né? Então, eles têm que fazer muita pesquisa para saber de que período histórico é aquela madeira, aquele papel, aquele vestido, para poder escrever as plaquinhas que tem nos museus que vocês leem. Né, para não vir escrito nenhuma abobrinha ali dentro. E os audioguias que vocês escutam também tem que ter todo tipo de pesquisa. E toda a documentação do material, porque esse material tem uma parte documental, a gente chama de documentação museológica, que fica guardada, né, lá dentro do museu, e que coloca qual é a data daquela peça, quem é o autor daquela peça, qual é o material daquela peça, qual é o contexto histórico daquela peça, e o próprio histórico da peça. Se ela já foi emprestada para algum museu ou se não foi, se ela já participou de alguma exposição em outros países ou se não participou. Então, a museologia, quando eu falo a museologia tradicional, ela já tem muito trabalho,
em preservar peças originais do passado, peças autênticas. Quando eu falei para vocês que lá no final do século XIX, por causa dessa ideia do Living History, surgiram alguns museus que se diziam museus educacionais. O que eles eram, basicamente, eram museus de peças não originais. Eles eram um museu de Living History. O que eu estou querendo dizer com isso? A maior parte das peças que tinham nesses museus eram peças de cenografia. Inclusive, a museologia tradicional, né, ela não nega a cenografia. Junto com os materiais que são originais, né, com as peças de acervo que são originais, é comum que você tenha alguns cenários, né, para poder contextualizar você naquele ambiente, né? Então, às vezes, você tem algumas coisas que são originais e outras que são cenográficas, que foram feitas reproduzindo aquele período. Acontece que esses museus de Living History que surgiram no século XIX, lá no finalzinho do XIX, esses que se chamavam de museus educativos, eles eram quase que 100% cenografia. E de muito pouca cenografia. Por que de muito pouca cenografia? Porque basicamente o trabalho deles consistia na presença de um ser humano que encarnava algum tipo de personagem histórico. Quando eu falo personagem histórico, não é personagem histórico famoso, não é um Napoleão, não. Mas é uma artesã na Idade Média, por exemplo. E a moça tá lá com o tear dela fazendo tecido. Então, digamos que esse museu era como se fosse um museu de percurso. Normalmente eles ficavam em fazendas enormes, em áreas extensas enormes, em que o público ia andando de parte a parte nesse percurso e ia vendo pessoas trabalhando, vivendo o cotidiano de uma determinada época. Ou seja, existia alguma cenografia, uma roca, né, com uma cesta de palha cheia de pelo de carneiro, por exemplo, e a mulher passava lá algumas horas puxando aqueles fios, botando na roca, botando fio lá na roca, e depois tinha um tear de madeira, que também não era de 1300 lá faz fumaça, era um tear feito ali naquela época, conforme eram os teares da Idade Média. E a mulher ia passando fio no tear, ia puxando o negócio para fazer um fio ficar bem próximo do outro fio, fazendo a malha da roupa. E depois tinham os tipos de tinta naturais que tinham na época, e a mulher ia tingindo. Então, digamos que o trabalho dessa pessoa nesse museu educativo era isso. Ela chegava lá às 9 da manhã ou às 10 da manhã e saía às 5 da tarde. Ela passou o dia inteiro trabalhando. De que forma? Como se fosse uma pessoa da Idade Média, uma artesã da Idade Média, uma camponesa da Idade Média, seja lá o que for, trabalhando o tecido, trabalhando um fio numa roca, trabalhando no tear. Esses seriam os tais museus educativos, os museus de Living History ou os museus de história ao vivo, em que as pessoas iriam. É claro que a museologia tradicional, ela olha para isso e fala, o que tem de museu nisso que eu não estou entendendo? Né? Existe um pouco de rixa entre o que seria um museu tradicional e um museu educativo. Inclusive o museu tradicional, ele fala, eu não sou educativo? Eu sou educativo. Quem foi que disse que eu não sou educativo? É só porque eu não tenho um ser humano vestido com uma roupa de Idade Média que passa o dia inteiro fazendo uma linha numa roca e um tecido, o outro lá batendo ferro, eu não sou educativo? Assim como o museu educativo, ele também pode dizer, e eu não sou museu? Você está dizendo que eu não sou museu? Eu não sou museu porque eu não tenho peças originais do passado? Eu sou só cenográfico? Eu sou teatro, é isso? Eu sou teatro, eu não sou museu. Né? Então, já houve essa rixa, gente, já houve, mas isso é passado. Porque hoje em dia o que mais acontece é de haver mescla, né? A museologia, ela já entendeu que o melhor caminho, mesmo dentro da museologia tradicional, que eu sou fã, é que haja mescla. Você pode sim preservar o passado original, nesses artefatos originais, mas você pode ter atividades educativas, que são essas atividades complementares de educação complementar, de educação informal, em que vai complementando tudo aquilo que você quer passar. Agora, da mesma forma que eu falei para vocês que o Living History ele surge no século XIX ainda,
por instituições como esses considerados museus educativos, o que mais acontece hoje em dia, quem mais leva a cabo todas as atividades de Living History que vocês possam imaginar, são grupos, são associações, grupos civis, associações civis e não instituições, um museu. Que grupos? Que associações? Por exemplo, uma associação, eu não falei pra vocês lá nos vídeos passados sobre a Pauline Kistner, que eu falei pra vocês, a moça que costura, que tem o canal A Modista do Desterro, ela fazia parte de uma associação. E uma das coisas que ela promovia, ela fazia visitas guiadas, tá, no Centro Histórico de Florianópolis, vestida a caráter, né, conforme a época com que ela estava contando daqueles casarões, daquelas ruas, daqueles personagens históricos. Esse é um belo exemplo de, por exemplo, aqui no Brasil, de uma atividade de Living History. Ou seja, aqui no Brasil existem sim exemplos de Living History acontecendo. Infelizmente, eles ainda são poucos, ainda, que seria bom que eles se disseminassem cada vez mais. O terceiro que eu falei para vocês, que é o Historical Reenactment, ou seja, a reencenação histórica. Esse é ainda mais complicado porque você precisa recriar alguma cena histórica famosa. Então, se no Living History você já pode dizer que existe muito de teatro ali dentro, na reencenação histórica tem mais teatro ainda, né? Então você tem que ter ensaio. Então, por exemplo, que tipo de reencenação histórica que você pode fazer? Gente, uma das mais famosas acontece em Waterloo. O que é Waterloo? Onde fica Waterloo? Bom, a Batalha de Waterloo aconteceu em 1815, não sei se vocês lembram, Napoleão perdeu a guerra, né? Ele perdeu, os ingleses venceram. Aonde? Aonde que fica Waterloo? Waterloo hoje fica na Bélgica, tá? Inclusive, como eu falei pra vocês, eu morei na Bélgica, Waterloo ficava a 15 minutos de carro da minha casa. Eu fui muito a Waterloo. Eu vi o campo de batalha onde aconteceu a Batalha de Waterloo, e inclusive visitei o Museu de Waterloo, o museu que tem lá, em comemoração à batalha. É um museu sobre a Batalha de Waterloo, e o museu é ótimo, e ele foi todo reformado. Eu vou vasculhar meu computador e vou tentar achar coisas que eu gravei lá dentro para vocês poderem ver, porque o museu realmente é muito bom, e ele fica no campo de batalha. Uma coisa que acontece todo ano é a reencenação da Batalha de Waterloo. E nisso você precisa ter uma galera para fazer o exército francês e uma galera para fazer o exército britânico. E você precisa ter muita pesquisa histórica de quais eram os uniformes que essa galera usava. E como eu falei pra vocês, é uma gradação. Se desde o revivalismo histórico você já tinha essa preocupação de ser historicamente correto na roupa, eu falei pra vocês, não é festa fantasia. Você tem essa preocupação do historicamente correto num determinado aspecto estético, né? Então, se desde o revivalismo histórico você já tem isso, obviamente que no Living History você também vai ter essa preocupação. E no Historical Reenactment, mais ainda. Além disso, você tem que ter uma cavalaria, mas olha, mas é cavalo pra cá, cavalo pra lá, muito cavalo. E as armas? As armas também tem que ser as mais originais possíveis, é canhão pra cá, espingarda pra lá. Olha o negócio. Então, como ela é muito bem documentada, é mais fácil de você conseguir encenar, né? Ou seja, você lê aquilo tudo, você pesquisa aquilo tudo, tem que ter um grupo gerenciador disso, né? Tem que ter imagina, tem que ter um diretor daquilo dali que pesquisa aquilo tudo e ensaia com o pessoal, né? E com os animais, com os cavalos. É como eu falei pra vocês, se no revivalismo histórico é só entretenimento, no Living History é entretenimento mais educação, no Historical Reenactment ele também pode ser considerado entretenimento mais educação, só que o público, nessa reencenação histórica, o público ele é só observador. Eu gosto do Living History porque o público pode participar, é educação imersiva mesmo. Só que no caso de uma reencenação histórica como essa, a Batalha de Waterloo, imagina, o público fica numa arquibancada assistindo, ele não tem como participar. Quais são os eventos mais escolhidos para serem reencenados? Gente, normalmente batalhas, igual eu falei pra vocês dessa Batalha de Waterloo,
A coroação de algum rei também às vezes fazem. Uma determinada festa que ocorreu, uma festa famosa, visita de alguém importante a algum lugar. Mas também existem reencenações religiosas, tá? De um determinado período histórico. E nessa eu posso dizer para vocês que o Brasil faz. O Brasil faz sim. Na cidade de Goiás, agora, na Páscoa, ali entre a quinta-feira e a sexta-feira santa, tem aquela procissão com as tochas. E todo mundo com aquelas roupas que parecem da Ku Klux Klan. Vocês já viram isso, né? Isso é comum na cidade de Goiás, todo ano tem. Essa reencenação, ela é uma reencenação de evento religioso histórico. Agora, quais são todos os tipos de evento histórico então que acontecem na Europa que eu vi? Olha, gente, além dos bailes que eu falei pra vocês, existem muitos desses piqueniques, muitos desses encontros entre amigos, tá? Para vestirem uma determinada roupa de época, para fazerem visita a um determinado museu, para comer um piquenique ali no gramado e visitar o museu. Eventos pequenos, de organização mais simples, com grupos de 5, 6 amigos, existem aos montes, né? E é aquele evento de entretenimento para aquele grupo fechado de amigo mesmo, né? No máximo o público só passa assim e fala: caramba, que legal, posso bater uma foto? Aí você fala: claro, aí você bate a foto com a pessoa. Mas não é um evento educativo, é um evento daquele grupo que saiu para comer, que saiu para dançar. Às vezes eles dançam também, né? Às vezes promovem um sarau na casa de fulano, e aí o pessoal vai lá para poder jantar e poder dançar e ler alguma poesia, alguma coisa. É um evento de entretenimento. Existem muitas feiras, tá? Feiras assim são eventos que acontecem em lugares amplos, um gramadão enorme, uma fazenda ou um galpão enorme, em que você tem muita gente usando roupa de época, mas é sobretudo realmente um mercado. Por que eu falo mercado? É uma feira. Porque existem muitos estandes, tá? Eu vou tentar trazer algumas fotos aqui de alguns lugares que eu fui. E nesses estandes cada um vende alguma coisa, sempre artigos históricos. Dessas pessoas que tentam fazer as coisas o mais historicamente correto possível. Então tem gente que vende chapéu, que faz chapéu. Tem gente que faz sapato, teve gente aí que me perguntou: você sabe alguma coisa de sapato dessa época e tal? Eu não sei muita coisa de sapato. Mas tem gente que pesquisa isso, que não só pesquisa, como faz sapatos à moda antiga e vende ali, vende sapato medieval, vende sapato do século XVIII, sapato de não sei o que lá. Quando a gente fala sapato do século XVIII, a gente fala que nessas feiras nós temos tanto antiguidades, algumas dessas barracas vendem antiguidades, ou seja, peças originais do passado. O que eu gosto dessas feiras medievais é que elas não são apenas isso, né? A venda desses objetos de época, sejam eles verdadeiramente históricos ou recriações históricas, né? Acontecem às vezes alguns espetáculos ou alguns cursos, alguns workshops. É como eu falei para vocês, alguns eventos são mais elaborados do que outros, depende do evento que você está indo, né? Alguns são muito living history mesmo, né? São bem elaborados e o público pode participar bastante de forma educativa, não só como entretenimento. Então, às vezes, nessas feiras medievais, além de você ter várias comidinhas gostosas que você pode comer e ter toda essa gama de coisas que você pode comprar, esses produtos que você pode comprar, e vocês ficam me perguntando: ai meu Deus do céu, onde que eu compro um espartilho? Onde que eu compro uma roupa tal? Onde que eu compro uma roupa assim? E eu mostrei o vídeo para vocês dizendo quais são as pessoas do Brasil que fazem, né? Na Europa é muito comum essas feiras que acontecem, volta e meia elas estão acontecendo, pipocando. Você pode comprar ali, né? Ali já tem para você comprar. Seja ela verdadeiramente um artigo de 1800 lá vai fumaça ou alguma coisa que foi feita agora, respeitando, né, os moldes de época. A gente chama de feira medieval, né, gente? Mas como eu pude citar para vocês, não são só coisas do medievo que existem lá dentro, né? Como é muito difícil você criar esses nichos, quanto mais específicos de um período é muito difícil, seria muito difícil que a feira fosse inteiramente medieval. Vários dos estandes vendem coisas do século XIX, coisas do século XVIII, né? É comum que vire como se fosse uma feira histórica, de maneira geral, né? Embora muitas levem esse nome de feira medieval. Eu fiquei sabendo, inclusive, que aqui no Brasil estão fazendo já no Rio de Janeiro
um encontro medieval ou uma feira medieval. Então, além desses piqueniques, dessas festinhas privadas típicas do revivalismo histórico, tem essas coisas, esses eventos econômicos, essas feiras, né? Mas eles não são só econômicos e não são só de entretenimento, eles podem ser educativos também, que é o que eu tô falando para vocês, da diversidade que o Living History te permite, né? O Living History te permite muita coisa ao mesmo tempo. É entretenimento, com educação, com comércio, com venda. Realmente as possibilidades são muito grandes. Então eu gosto muito dessas feiras que aconteciam lá. Mas além disso, também existiam os bailes, que são os bailes que eu fui, que são eventos de dança, né? De dança. E não é um evento de dança que você pode só ficar assistindo, que seria um caso do público que não participa, do público que só observa. Isso existe? Existe, tá? Vários lá. Mas eu gosto quando o grupo que organiza o baile, quando ele tem essa dimensão educativa de que o público vai participar. Isso eu acho muito legal, muito legal. Sobretudo quando a pessoa que guia o baile, né, o showman do baile, ou a showgirl do baile, quando ela pode dar pequenas aulas ao longo das danças, né? Do que ela vai narrando, do que ela vai citando, do que ela vai falando de costumes, do que ela vai falando de vestimentas de época, né? Do que ela vai falando de história política, ao longo do que ela vai pontuando entre as danças, né? Em contato com tudo isso? Bom, gente, isso eu cheguei a explicar num dos vídeos assim mais antigos do meu canal, quando eu falava justamente sobre esses bailes que eu fui lá em Paris, que é o seguinte: eu tava no Facebook, como eu gosto muito de ficar, e eu seguia uma página chamada Conexão Paris, que é um blog de uma brasileira que mora em Paris há muito tempo, e ela dá várias dicas de onde comer, aonde passear, onde comprar roupa, onde isso, onde aquilo. E dá dicas de museus também que você pode visitar. E aí ela colocou uma mensagem dizendo que o Museu d'Orsay ia começar uma exposição sobre o Segundo Império Francês. E uma das atividades educativas que o Museu d'Orsay faria, concomitantemente a essa exposição, seria um baile do período do Segundo Império. E que as pessoas iriam vestidas a caráter, com roupas do século XIX. Aí eu disse, o quê? Mas eu preciso ir num negócio desse, imagina! E aí foi a primeira vez que eu tive contato com esse mundo doido, porque é um mundo muito doido. E eu não conhecia ninguém, eu nunca tive uma roupa de época, e eu disse, gente, mas eu quero ir vestida a caráter. Não era obrigatório, mas eles diziam que se você quisesse ir a caráter, que seria muito bem-vindo. Aí eu fui numa loja de fantasia, lá em Bruxelas mesmo, e aluguei o que tinha lá. A gente começa assim, a gente começa por baixo. E aí eu aluguei a roupa e fui. E eu já falei isso naquele outro vídeo, vou colocar ele aqui embaixo para vocês poderem assistir. Aquilo foi uma experiência, sabe, que calou muito fundo ali no meu coraçãozinho. Eu fiquei embasbacada. Mas não era só embasbacada com as roupas, que eu sempre quis ver as pessoas vestindo aquela roupa, ou eu mesma sempre quis vestir aquela roupa. Não foi só aquilo. Foram com as danças e com aquela experiência imersiva que eu estava vivendo, e eu tinha plena noção que aquilo era educativo, que eu aprendi diversas coisas. E a partir dali eu comecei a seguir, a gente sempre começa de algum lugar, eu comecei a seguir a hashtag do baile que teve, daquele evento. Pela hashtag eu fui vendo outros usuários que estiveram no baile, como eu filmei muita coisa e eu lembrava da carinha, de cada carinha que eu tinha visto ali na festa, né? Eu comecei a seguir essas pessoas, e quando você segue um, você acaba seguindo o outro, que segue o outro, que segue o outro, e você acaba conhecendo aquela comunidade, né? E o grupo que estava promovendo aquele evento se chama Carnet de Bal. E aí, como é que funciona o Carnet de Bal? É o seguinte, gente, o diretor do Carnet de Bal, que é um cara chamado Arnaud de Gioani, vou colocar aqui a carinha dele, o nomezinho dele, ele é vice-presidente da Federação de Dança da França.
né? Eu pouco conheço aqui no Brasil o mundo da dança, né? Eu não sei se existe aqui no Brasil uma federação brasileira de dança. Eu acho que deve existir sim. Se alguém souber, me informa aí. E a Federação de Dança da França, ela conhece como modalidades de dança o quê? O balé clássico, o balé moderno, a salsa, zouk, tango, tudo isso são modalidades de dança, né, que a federação reconhece como modalidade. E aí, depois de muito trabalho de pesquisa, tá? De bailarinos pesquisadores, porque tem muita gente que é bailarino pesquisador, tá, gente? De gente que ia nos arquivos. Quando eu falei o primeiro vídeo sobre balé clássico, eu também falei um pouco sobre isso. De gente que vai a todos os arquivos, que procura cartas antigas, documentos antigos, livros de danças antigos, e tentam ver como eram as coreografias, mesmo na época em que não havia uma filmadora para filmar como era a coreografia, mas por vezes deixavam escrito como cada um fazia, às vezes tinha desenhos, né? Tinham desenhos. Então foi feito todo esse trabalho de pesquisa, e aí conseguiram, depois de muitos anos, que a Federação de Dança Francesa reconhecesse a dança histórica como uma modalidade de dança, assim como o tango também o balé clássico o balé moderno e por aí vai. Então, hoje em dia, a dança histórica é reconhecida na França, e por causa disso existem campeonatos de dança histórica, que ela foi finalmente reconhecida, né? Então ela pode entrar nos campeonatos de dança. Quais são dentro dessa modalidade de dança histórica, quais são os subtipos, né? Que a França conseguiu pesquisar e saber como é que se dançava e consegue poder dar nota em cada grupo que vai se apresentar, né? A gente tem dança medieval, vou mostrar aqui para vocês alguns trechinhos desses campeonatos de dança histórica. Então tem dança medieval, dança barroca, que são essas danças do período do absolutismo. Tem dança do período napoleônico e após o período napoleônico, que na França é chamado de restauração, do período da restauração, que é o iniciozinho do século XIX. Tem as danças justamente do Segundo Império. E tem as danças já do iniciozinho do século XX. Tem algumas danças aí do início do século XX, 1910, 1915, que chegam a ser muito engraçadas. Vou mostrar alguns trechos para vocês verem. É maravilhoso. E algumas eles dançam também, eles chegam até a década de 20 e 30 do século XX, tá? 1920, 1930. Então, o Carnet de Bal é uma associação de dança histórica. E aí eles ficam ensaiando. Vai um número variado, assim, eu fui uma vez, depois que eu fui nesses bailes como um todo, eu comecei a pesquisar o Carnet de Bal na internet e vi que eles promoviam aulas nos finais de semana, né? Não são todos os finais de semana, não. Tem final de semana que ocorre, que não ocorre, tem um calendário no site deles, né, que eles colocam. E aí, uma das vezes eu fui, eu disse, não, eu vou com certeza vou, quero uma aula pra ver como é que é e tal. E como eu falei pra vocês, as pessoas são muito variadas ali dentro. Tem muito senhor de idade, tem muito senhora de idade, tá? E que dançam, não vou dizer pra vocês que eles voam. Nossa, põe a perna na cabeça, não é isso. Mas eles sabem as coreografias e dançam muito bem, tá? Enquanto que eu tava lá toda catando cavaco, tentando aprender as coisas. Mas como eles estão sempre ensaiando, e eles costumam ir nos bailes também, eles sabem as coreografias e funcionam bem. Eles fazem os bailes funcionarem bem.
Mas também tem muita gente novinha. É legal de ver também que tem gente velha e que tem muita gente novinha também. Tem adolescente, gente na casa dos seus 20 e poucos anos. Então a gente também tem outras pessoas que claramente fizeram balé clássico, como a Olivia também. A Olivia está em todos os bailes. O Arnaud de Giovanni, que eu falei para vocês, que é o diretor do Carnet de Bal, ele com certeza também fez, tá? Hoje em dia você percebe que ele já tá um senhor um pouco mais rechonchudo e tal, mas você percebe que um dia ele deve ter feito alguma coisa. Então isso é o dia a dia do Carnet de Bal. Agora, quando é que eles se apresentam? Gente, por exemplo, o Museu d'Orsay, um museu que estava fazendo uma exposição sobre o Segundo Império, se ele quiser, ele contrata o Carnet de Bal, porque o Carnet de Bal faz um baile dentro do seu ambiente. E nessa todo mundo se diverte, é o maior barato e você aprende muita coisa. Então, como eu falei para vocês, esses bailes que o Carnet de Bal promove, eles são um exemplo típico do que é o living history, do que é essa história da história viva ou da história ao vivo. Mas por vezes isso são eventos que são contratados e por vezes são eles mesmos que programam de ir, vamos gente, dia tal, todo mundo com roupa, eu levo a caixa de som e a caixinha do Bluetooth e a gente dança no gramado do jardim tal, vamos. Além disso, como não só a França, mas a Bélgica e a Holanda e a Europa como um todo, eles têm vários castelos. Se aqui no Brasil a gente ainda tem muitas fazendas no Vale do Café, tá? Tanto do Rio de Janeiro quanto em São Paulo, e algumas fazendas no Nordeste também, na Europa ainda existem muitos castelos. E alguns desses castelos, eles já são públicos, sobretudo na França, né? Mas na Bélgica e na Holanda, que são duas monarquias, muitos desses castelos são ainda privados, particulares. E por vezes são esses castelos que convidam esses grupos para promover bailes ali dentro, festas e bailes ali dentro. Eu bati a foto das pessoas que estavam mais bem vestidas e das que melhores dançavam, né? Bati a foto e filmava. E aí teve uma menina que eu achei que estava com um vestido amarelo muito bonito. Eu não sabia, depois eu vim a saber que é uma cópia de um vestido que foi usado naquele filme The Young Victoria, a Rainha Vitória nova, a jovem Rainha Vitória. Não sei se vocês já viram esse filme. Eu mesmo ainda não vi. Não sei nem se é filme ou se é série, mas eu acho que é filme. E ela fez a cópia do vestido. Tava lá no baile com esse vestido. E aí depois eu vim a descobrir quem era essa menina, né? Eu falei dessa história do Instagram, que de um você segue um, que segue o outro, que segue o outro. Descobri quem ela era. E ela é uma pessoa muito interessante e ela também tem um canal do YouTube, também tem um Instagram, é mais uma pessoa para vocês seguirem. Ela estava lá em Paris, mas ela mora na Holanda, eu acho que ela é holandesa. O nome dela é Lee-M, vou botar aqui embaixo para vocês seguirem, tá? Lee-M. Então eu acho que ela é holandesa, porque ela mora lá na Holanda, ela e o namorado dela, ou o marido dela, não sei. Mas agora eu sigo ela no YouTube e ela coloca todos os vlogs de todos os bailes que ela vai. E uma coisa muito interessante, que como eu falei pra vocês, quando eu cheguei lá na Bélgica, eu não conhecia esse mundo, eu nunca tinha entrado nesse mundo ainda, eu vivi uma vida normal, eu era uma pessoa normal ainda, né? O normal que me é permitido. Até que, como eu falei pra vocês, em 2016 é que eu vim a descobrir tudo isso pelo Conexão Paris, que informou do tal baile que ia ter lá. Então, em 2013 eu não sabia de nada, 2014 eu não sabia de nada, 2015 eu não sabia de nada. Foi só em 2016 que eu vim a saber e em 2017 eu já vim embora. É uma pena, porque seguindo a Lee-M pelo YouTube agora e pelo Instagram, ela que mora na Holanda, e a Holanda Amsterdã ficava 2 horas de carro lá de Bruxelas, por exemplo. Na Bélgica, você dirigindo 2 horas para qualquer direção do país, você já saiu do país, já está em outro lugar, né? É muito pequena e a Holanda também é muito pequena. Eu descobri pela Lee-M que existem bailes que ocorrem na própria Bélgica. É muito triste isso. Eu não sabia, né, gente? Eu não sabia. E, inclusive, eu quero mostrar aqui para vocês dois eventos que a Lee-M foi na Bélgica. Um deles em Bruxelas mesmo, tá? Ou seja, do lado da minha casa.
um evento que ocorreu num grande salão de um prédio histórico. E ela tava lá linda e maravilhosa, porque ela costura muito bem, muito bem. Ela só faz roupa linda, cara. Ela tava com um vestido azul, que eu tenho paixão por esse vestido. E uma coisa que eu acho muito interessante dela é que ela também é muito amiga dessa Olivia, que eu falei pra vocês, que faz parte lá do Carré de Bal lá em Paris, muito, muito amiga. Elas já fizeram várias viagens juntas e vão a muitos bailes juntas. E elas sabem fazer os cabelos de 1830. Eu vou ter que fazer um vídeo, eu prometi pra vocês que vou fazer um vídeo sobre cabelos no século XIX, né? Os tipos de penteado, os tipos de corte de cabelo e tudo mais. E esses cabelos de 1830 são lamentáveis, mas elas encaram, entendeu? Quando o baile é um baile romântico, ou seja, um baile do período de 1830, 1840. Elas vão a caráter, cara, elas não querem nem saber, fazer aquele cabelo horroroso e vão. Então, além desse baile em Bruxelas, que eu não fui, nem sabia que existia, não sei qual é a frequência que ele ocorre, se ele é anual, bianual, ou se foi um evento esporádico. Além desse, na região da Antuérpia, a Antuérpia fica no norte da Bélgica, ali já bem pertinho da Holanda, 1 hora de carro lá de casa. Tem um castelo, que eu falei pra vocês que a Bélgica é cheia de castelos. Tem um castelo chamado Castel d'Ursel. Esse é porque, como já está nessa região da Antuérpia que já fala flamand, flamand é uma espécie de dialeto holandês. Eu não sei como é que se pronuncia direito, mas é Castelo d'Ursel, vou escrever aqui. E esse castelo é o seguinte, como ele é uma propriedade particular ainda, e a família que mora lá é uma família nobre, tem título de nobreza lá na Bélgica, e esse casal que mora lá, o bebê deles nasceu, uma menininha. E aí eles quiseram fazer o batizado da menina como se fosse em 1870, 1880. Aí você podia pensar, é um evento particular, é um revivalismo histórico, né? É um evento particular que fica só aquele petit comité deles, só aqueles amiguinhos, né? Todo mundo vestido com as roupas de época e faz o batizado. Não. Foi um típico evento de living history, ou seja, história ao vivo, de reconstrução histórica. Por quê? Porque eles abriram o castelo para a população que mora ali, né? Colocaram um evento no Facebook e tudo mais, porque o castelo ele é aberto à visitação. É um lugar visitável, né? É como se fosse um museu. E deixaram o evento aberto, então o público pôde ir e o público pôde participar. As pessoas do público que quisessem ir com roupa, igual aqueles eventos que eu fui lá em Paris, quem quisesse do público ir de roupa histórica era muito bem-vindo, e quem não tivesse, tudo bem, vai de calça jeans mesmo, vai de tênis, vamos que vamos, entendeu? O negócio é participar. E pelo que eu pude ver desse evento batizado, não só teve o batizado em si da menininha, e a menininha vestidinha em roupa de época, gente, coisa mais linda, e o pai e a mãe também com roupa de época. A Liam, que é essa moça que eu falei pra vocês, essa holandesa, tava lá, eu acho que ela é holandesa, ela tava lá, mais uma vez com uma roupa inacreditavelmente linda, realmente essa menina faz só coisa maravilhosa. E, como eu falei pra vocês, é um evento que tinha uns caras com aquelas bicicletas enormes do final do século XIX, início do XX, com uma rodona na frente e a rodinha atrás. Tinha banquinha que vendia comidas típicas, ou seja, um divertimento sem fim. E não só divertimento, mas como eu falei pra vocês, são eventos que mesclam entretenimento com educação. Um evento pouco elaborado, por exemplo, mas que eu achei lindo de ver, que a Liam fez, com uma amiga dela que é holandesa também, é o seguinte, era só um piquenique, tá? Ou seja, é um revivalismo histórico, né? Não era um living history, não era uma atividade educativa, era uma coisa do grupinho deles. Era ela, o namorado, essa amiga, um outro cara, tinha umas 6 pessoas, tá? Bem petit comité. E eles resolveram visitar outro castelo, não era o castelo d'Ursel, que fica lá na Antuérpia. Era um castelo que fica em Utrecht, já na Holanda. Mas tudo é meia hora de carro, 40 minutos no máximo. E aí,
Um castelo lindo, por sinal, gente. Também não conhecia lá. Morei lá 4 anos, não conhecia, nunca fui. Muito triste isso. Aí pesquisei, botei agora no Google pra ver. É um castelo que existe desde a Idade Média, né? O castelo antiquíssimo, mas aí acabou entrando em ruínas. Mas os seus proprietários resolveram botar ele abaixo em 1890, ou seja, já no finalzinho do século XIX. E refizeram ele em estilo neogótico, né? Fizeram ele como se fosse um castelo medieval de novo, mas já era 1890. A obra foi de 1890 a 1912. É lindo, até fosso ele tem. Fosso é aquela área com água que fica em volta do castelo, que era justamente para que o castelo não fosse atacado, né? Quem viesse tentar atacar o castelo podia cair no fosso, ali naquela água que fica em volta. E aí, o que é? Esse grupinho de amigos dela, essas 6 pessoas, resolveram visitar o castelo, porque ele é um museu, tá? E aí, eles disseram, vamos lá visitar o castelo, mas vamos com roupa de época? E aí a gente faz um piquenique na grama, bate umas fotos, e depois, quando a comida terminar, a gente entra no castelo e visita. Aí foram, ou seja, um evento que não é, né, de Living History, é um evento só de revivalismo, uma coisa petit comité, uma coisa restrita, uma coisa menos elaborada. Agora, menos elaborada, porém a roupa deles, como eles fazem roupa muito bem, fazem muita pesquisa histórica, fazem costura histórica e sabem fazer muito bem, a roupa de todo mundo ali é um luxo, né? Um negócio incrível. E aí eu fui ver esse vídeo no YouTube dela, da Liam. Gente, que coisa mais linda. Sabe, uma coisinha simples, uma coisinha boba. Um grupinho de amigos que quis fazer a visita no museu e ficou lá no jardim, comendo um sanduichinho. E quando você olha o vídeo, eu fiz até uns prints de algumas imagens, né? Esse povo com aquela roupa, comendo na frente daquele castelo, parece um quadro do Monet. Parece um quadro do Renoir. É uma lindeza, sabe? Que você olha e você fica, gente, que coisa mais linda. Então, beijos, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sei, deu o quê? Deu 2 horas de vídeo? 2 horas, 1h30, não sei. Eu vou tentar editar e cortar bastante. Eu sempre corto muito. Vocês não têm noção do quanto que eu tesouro. Mas é isso. Beijos, estejam sempre aqui. Aguardo vocês.